Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Crispim. Eu quero transmitir uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, no seu capítulo 4, do verso 1 até o versículo 7. Deixar essa palavra para nossa reflexão. Aqui no livro de Jó, no seu capítulo de número 4, vai dizer assim o tema: Elifaz repreende a Jó. Verso 1 diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentare alguém falar-te, enfadas-te, mas quem todavia poderás conter as palavras? Louvado seja Deus, né? Então Elifaz aqui ele está dizendo para Jó que se toda a vida alguém viesse falar com Jó, as palavras dessa pessoa que viesse falar com Jó o enfadaria. Mas ele vai dizer que todavia quem pôde conter as palavras, né? Então você vê que Jó ele foi um homem íntegro, um homem reto, temente, fiel a Deus, que se desviava do mal. Mas você vê que isso não interveio de que o mal pudesse vir até a vida de Jó. Jó, nós sabemos que ali o inimigo pediu a Deus para tocar na vida de Jó, e Deus ele permite. E Jó ele foi tocado ao ponto de Jó ficar naquelas chagas ali, né, no seu corpo, aí ele chega ao ponto de ficar num pó e na cinza se coçando com um caco de teia. E Jó estava vivendo um momento agora de tanta angústia, né, de tanta aflição, que quando as pessoas vinham falar com Jó, as palavras dessa pessoa que vinha falar com Jó servia de incômodo, né? Jó ficava enfadado, porque é normal que quando nós estamos passando como ser humano por um momento difícil, as pessoas que nos conhecem, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, às vezes no nosso anseio, nas nossas aflições, as pessoas elas vêm trazer uma palavra de ânimo para nossas vidas. E era isso que estava acontecendo com Jó. Aqui o versículo 3 vai dizer assim: Eis que tem ensinado a muitos, e tem fortalecido as mãos fracas. Jó, aqui Elifaz está dizendo que ele tinha ensinado, né, ensinava a muitos, e pessoas que estavam com suas mãos fracas, ele ajudava a se fortalecer. O versículo 4 vai dizer assim: As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm se fortalecido. As palavras de Jó fortaleciam os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes se fortaleciam, ou seja, pessoas que talvez na sua fé, na sua caminhada, já estava se desanimando, né? Já estava ali provavelmente desistindo, e Jó ajudava essa pessoa a se erguer, a se fortalecer. O versículo 5 vai dizer assim: Mas agora, eis chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturba. Então quer dizer que Jó agora, ele sendo tocado, ele enfadava, né? E quando alguém vinha falar com Jó, as palavras dessa pessoa até servia de perturbação para Jó. Você vê que por a pessoa servir a Deus, né, ter fé, através do seu testemunho, da sua fé, da sua confiança em Deus, você até ajudar outras pessoas, isso não impede que o mal possa chegar até nossas vidas. Então Jó agora nesse momento aqui vai dizer no versículo 6, porventura não é o teu temor em Deus, aquele em quem tu confia, e tua esperança e retidão dos teus caminhos? Então quer dizer, Jó confiava em Deus, a confiança de Jó, a esperança de Jó era em Deus. E às vezes não é diferente nas nossas vidas, às vezes nós servimos a Deus, e quando nós passamos por um momento difícil, a pessoa vem nos confrontar e dizer: mas você não serve a Deus? Você não ajudava, você não orava, não intercedia por alguém que estava necessitado? E por que agora você não se ajuda a você mesmo? Jó estava passando por esse momento aqui agora, onde ele ajudou muitas pessoas, e nesse momento aqui agora de aflição na vida de Jó, Jó buscava a resposta, mas a resposta não vinha, né, sobre a vida de Jó. Isso só veio acontecer no tempo de Deus. E às vezes não é diferente nas nossas vidas. Às vezes nós somos confrontados no momento que nós estamos passando por dificuldade.
As pessoas não dizem, mas você não serve a Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você clama? Por que você não invoca a Ele agora e Ele te ajuda a você sair dessa situação difícil? Porque as pessoas, na verdade, nunca vão entender o trabalhar de Deus, né? Porque os pensamentos de Deus, a forma de Deus agir, não é a nossa forma. Aqui o versículo 7 vai dizer assim: lembras-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Na verdade, uma pessoa que é inocente, jamais ele vai perecer. Porque se nós somos inocentes diante de uma situação, nós não temos que justificar. Porque quem vai nos justificar é Deus, e Deus não vai deixar nós perecer. E Deus jamais vai deixar um justo ser destruído. Diante de qualquer situação, se nós somos justos e somos, né, fiel a Deus, Deus, por certo, Ele vai nos dar vitória. Você vê que ali, né, o mais importante na vida de Jó foi que tudo isso que aconteceu, por mais até que alguém venha falar e as palavras da pessoa se vê de incômodo, né, e de enfatização para Jó, mas a fé de Jó em Deus, ele não deixou ser abalado. A Bíblia diz nos livros de Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, uma fé não abalada é você confiar em Deus e mediante qualquer circunstância que possa vir a acontecer contigo, contra a sua casa, contra os teus. E Jó lhe confiou. A Bíblia diz no livro de Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos. Então não temos que temer mediante qualquer situação, nós temos que continuar confiando em Deus. A mulher de Jó chegou ali satisfeita para ele e vai dizer, né? Você ainda continua servindo a esse teu Deus? Amaldiçoa Deus e morra. Mas Jó vai dizer que como uma louca ela falava. Deus deu tudo para ele, tudo Deus tinha tirado, né? Ele saiu nu do ventre da sua mãe e nu para lá ele voltaria. Mas ele continuaria adorando a Deus mediante qualquer circunstância. Então você vê que Jó, ele até chegou o momento de que ele fez muitos questionamentos, mas ele não blasfemou contra Deus e ele não negou a Deus. Você vê que é uma palavra que tem falado muito ao meu coração no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 20, a partir do seu versículo 17. A palavra vai dizer que Josafá estava diante, né, o rei Josafá, diante de uma grande peleja. E ali os amonitas, os adonitas, né, pessoas de outras tribos, se levantou contra a vida do rei Josafá. E Josafá, como ser humano, ele por certo temeu. E Deus ele vai usar ali o profeta Jaziel, que vai chegar até ao rei Josafá, e vai dizer para que Josafá não viesse se movimentar, mas ele viesse totalmente confiar em Deus, e ele veria o livramento de Deus sobre a vida dele. E Josafá, na verdade, ele confiou, né? E nós sabemos que Deus, diante daquela peleja, deu grande vitória, Deus deu para Josafá, né? O Senhor ele fala assim, nessa peleja não tereis que pelejar, mas sim, né? Deus ele pelejará por vós. Então, Deus pelejou, louvado seja Deus, a favor de Josafá e deu grande vitória a Josafá. Então, o problema que eu entendo, né? Mediante essa palavra que Deus trouxe no meu coração, que nós, como seres humanos, às vezes, nos nossos anseios, nas nossas tribulações, na nossa aflição do dia a dia, nas nossas ansiedades, nós não confiamos em Deus no momento que a adversidade quer para nós confiar. Nós achamos que às vezes estamos só. Às vezes falamos que colocamos uma causa na mão de Deus, mas nós tiramos a causa e queremos resolver na força dos nossos braços. A Bíblia diz, né, que uns confiam em carro e outros nos seus cavaleiros, mas nós façamos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ali o Salmo 37 vai dizer isso. Versículo 5, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. A Bíblia diz que Deus ele fará sobressair a tua luz como um pleno esplendor do meio-dia. A palavra vai dizer, deleita-te no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Então, confiar em Deus é nós, né, ter uma entrega total ao Senhor, entregar nossas vidas, entregar os nossos anseios, entregar os nossos problemas. E uma vez que nós entregar os nossos problemas na mão de Deus, nós não temos que tirar, nós temos que confiar. Aí agora Deus vai agir, por mais que não seja no meu tempo, por mais que não seja no seu tempo. Ele vai fazer no tempo dele.
mas no tempo de Deus, né, quando acontece, vai ser para que o nome dele seja glorificado, como foi o caso da vida de Jó, no tempo certo da vida, né, que Deus tinha de abençoar Jó. Jó ali orando a Deus pelos seus amigos. Deus vira o cativeiro de Jó e o segundo estado da vida de Jó foi muito mais maior do que o primeiro. Então, o que eu venho dizer através dessa palavra, talvez eu estou falando para algumas pessoas que vai me assistir através dessa mensagem, que talvez você está desesperançoso, talvez você está desacreditado, talvez você está temendo diante de alguma situação, mas é como eu disse na palavra do Senhor, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, mas sim o Senhor, vosso Deus, pelejará por vós, ele pelejará as nossas causas. E se Deus ele, né, estiver pelejando a minha e a tua causa, por certo nós vamos ser mais do que vitoriosos. Porque o Deus que nós servimos, ele não perde causa, ele não perde, né, batalha. Louvado seja Deus. Então que nós viemos ficar com essa palavra da parte de Deus para o nosso coração e que Deus ele possa falar de forma gloriosa, né, ao coração de cada um em nome de Jesus. Quero fazer uma breve oração e que Deus ele possa, através dessa mensagem, através dessa oração, abençoar vidas, né? Em nome de Jesus, todos aqueles que crê. A Bíblia diz: se crês, verás a glória de Deus. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor da glória, Deus amado e Pai querido, em nome de Jesus, através, Senhor, dessa palavra a qual o Senhor colocaste ao meu coração, eu venho, Senhor, entregar os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque o Senhor fala no livro de Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e a demais coisa vos serás acrescentada. Deus, assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó e deu vitória para Jó, que o segundo estado da sua vida foi muito mais próspero do que o da primeira, eu profetizo, Pai, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, como o Senhor também disse a Josafá, que aquietais e verais o livramento de Deus para vossas vidas. E o Senhor deu vitória para Josafá, porque a sua palavra diz no livro de Números, no seu capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Senhor Deus amado e Pai querido, eu venho através dessa oração, através, Senhor, dessa palavra, abençoar este lar, abençoar esta casa, essa vida que está passando, Senhor, pelo momento, seja um problema extraconjugal, seja um problema financeiro, sentimental, seja na área de uma enfermidade, Senhor, de uma ameaça que essa pessoa está passando, seja, Senhor, por uma causa que está cerrada na justiça, pelo livramento, eu venho, Senhor, invocar o teu nome, ao Deus vivo, ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. O Deus, Pai amado, que é dono de todos os tesouros escondidos, o Deus, dono do ouro, e o Deus que é dono da prata. Eu venho, Senhor, invocar o teu nome, Senhor, entregar esta casa, este lar, entregar esta vida nas tuas mãos. E por certo, Senhor, nós tomamos posse da nossa vitória e o seu nome será assim glorificado sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa ser conosco e nos dar, Senhor, vitória em nome de Jesus.